a esse vírus. Agora, eu participei até agora de uma live coordenada pela deputada Carla Zambelli, com aqueles cobras da medicina do Prevent Senior, lá de São Paulo, que atende aí milhões de pessoas, grande parte, 25% dos idosos de São Paulo. E já estão com uma experiência que vai servir para o mundo. O Brasil vai acabar essa crise com um papel de protagonista dessa crise do coronavírus, com o uso da hidroxicloroquina. Logo que, isso eu estou dizendo que eu ouvi dos médicos do Prevent Senior, que não é pouco, né? Eles têm uma experiência com 25% dos idosos de São Paulo. Tratamento logo que apareceram os primeiros sintomas. E entre os primeiros sintomas está, disse um deles, a perda do olfato. Transmitiram já para a Itália, os italianos já estão usando a hidroxicloroquina. Os Estados Unidos também, né? A tal ponto que aqui pode até faltar, porque se começar a usar naquelas pessoas que necessitam, naquelas que depois mostrem problemas pulmonares, né? Mas não dá para esperar o exame. Segundo dia, terceiro dia do aparecimento do sintoma, na pessoa vulnerável, né? Porque os outros vão sentir um resfriadinho, uma gripezinha ou nada, né? Os vulneráveis, aqueles que já têm outras doenças ou idade avançada, né? E uma certa debilidade para combater o vírus. Isso eu ouvi nessa discussão deles, eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai longe, né? Hidroxicloroquina e azitromina. A primeira paciente, mãe do dono do hospital, 75 anos, entrou já com a respiração, a respiração lá com quase 50% de capacidade perdida, né? Agravamento rápido, foi tratada, o filho dela disse, podem tratar, trataram, já foi para casa, né? Teve alta. Mas não é só esse o caso, são os 250 casos já, né? Então não é pouco, né? Então eles já têm, inclusive, dados para recomendarem um padrão, um protocolo, um padrão de retorno à atividade das pessoas sem que isso cause um pico maior de infectados, né? Porque o medo é esse, o serviço de saúde não dar conta de uma subida rápida de infectados, que é manter a curva achatada, digamos assim. Essa é a grande questão, e a questão sem envolvimento político, ideológico, sem misturar as coisas que todo mundo sabe. O coronavírus é nosso sócio para a gente tentar derrubar o Bolsonaro, né? Está na cara, está muito ingênua a campanha, né? Que vem de longe, pegando fogo da Amazônia, pegando óleo no Nordeste, pegando fofoca de corte, né? Mas sem misturar, sem a mistura, né? Tirar a politização dessa questão e esquecer eleição ou reeleição, ou seja lá o que for, né? Para solucionar isso. E nós temos capacidade científica para sairmos dessa crise com um papel de protagonismo para o mundo, né? Os médicos lá, entre eles, né, o doutor Pedro Benedito, doutor Paulo Zanotto, né, participou desse debate o nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, falando do retorno de mais de 11 mil brasileiros que estão
estão no exterior, e eu perguntei para eles sobre as relações com a China. As relações bilaterais continuam sem alteração, continuam normais. Só para saber, porque entrou muita fofoca nisso aí, né? Também participou o ministro da Educação falando que, meu Deus do céu, criança em casa, criança sem merenda, criança em casa, coisas que têm que ser resolvidas porque nós não temos capacidade de fazer teleescola, né? Escola digital. Então, bom, o resto é questão médica. Eu ouvi uma outra entrevista do Dr. Anthony Wong. A família dele é lá da região da China onde se originou o vírus, né? Então ele lembra, Hubei, a província de Wuhan, tem 60 milhões de habitantes, né? Os não infectados, né, são 59.919.000 em 60 milhões. E teve 3 mil mortos, né? Então, ele mostrando, né, o que foi na Itália, com o completo isolamento em casa, misturando jovens e pessoas de idade, idosos, né? E o que está sendo na Alemanha, no Japão, com um modo diferente de tratar, né? Ele lembra, e eu vivo falando aqui, né, o álcool gel é menos que o sabonete em poder contra esse vírus. E ele acha que está muito perigoso para os políticos que estão mantendo a inação econômica, a inatividade econômica, né? Depois vão ter que explicar. Eu acho que todo mundo, os que venderam pânico, medo, vai chegar o dia em que vão ter que explicar, né? Mas eu estou muito otimista depois dessa discussão de hoje à tarde, que, olha aí, uma anotação aqui, a gripe pegou 650 milhões de pessoas e ninguém cortou a liberdade das pessoas, né? Enfim, tem que se decidir agora qual é o ritmo, de que jeito fazer, né? Hoje, aqui em Brasília, um bom número de pessoas foi para a frente do Palácio do Governo local pedir a reabertura, né? O pessoal não aguenta mais sem trabalhar, quem depende, a comida da noite depende do trabalho durante o dia. Eu fui ao Mosteiro hoje, domingo de Ramos, estava fechado, né? Talvez para evitar uma afluência maior de pessoas. Mas no caminho, pela estrada, eu vi muita gente, eram 10h30 da manhã, muita gente sem camisa, caminhando, pegando sol, que é vitamina D, né? Isso sim é saudável, né? O que mais que eu queria mencionar, que é tanta coisa, a gente tem que tirar o ódio político e a determinação de vingança por ter perdido a eleição, tirar da cabeça, porque está se cobrando muito alto, está se cobrando a desgraça do povo, né? Está se aproveitando da desgraça do povo, e eu acho que as pessoas vão depois pensar nisso, né? Tem que fazer com conciliação e harmonia, né, esse combate, e com muita racionalidade, e baseado principalmente nessa experiência da medicina de São Paulo, que está lidando com a maior concentração de casos aqui no nosso país. De Brasília, Alexandre Garcia.